Bom dia, estamos iniciando mais uma transmissão da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, e conforme havíamos combinado na semana passada, que estaríamos aqui de volta hoje para tratar de um tema muito importante, que é o Congresso Nacional da ANB, que será realizado entre os dias 26 e 27 de novembro de 2021 em Brasília. Portanto, no início do mês de julho, serão abertas as inscrições, mediante as condições que serão previamente divulgadas, para que possamos iniciar esse nosso encontro, como ocorreu em novembro de 2020. Queremos dar as boas-vindas à doutora Vânia Borges, ao doutor Eliezer Moraes, ao doutor Carvalho, ao doutor Antônio Xavier, a doutora Lícia Greco, nossa grande querida doutora Lícia da Bahia, João Batista Santiago, né, e todos os nossos internautas que sempre participam e se fazem presente, o doutor Carlos Martins, né, nosso triplo fraterno abraço, meu irmão, sempre de pé e a ordem aqui na ANB. Um fato que nós gostaríamos de trazer hoje para os nobres doutores, que essa semana brigamos mais uma vez de forma muito incisiva com o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Veja que a ANB fez a videoconferência no dia 12 de abril de 2021 para tratar do problema da Lei 12.605, que exige a expedição dos diplomas e a remissão dos mesmos para que todos contenham a flexão de gênero do formado ou da formada, a profissão e o grau. Essa lei foi publicada em 2012 e até hoje ela não entrou em vigor. E ela não se presta apenas para o curso de Direito, mas para todos os cursos de formação, seja de nível universitário ou seja em nível de segundo grau. É obrigatório. A lei foi votada e aprovada no Congresso Nacional, atendendo ao dito no artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal. Contudo, meus nobres doutores e doutoras, doutora Estela Salim, doutor Araújo Noleto, doutor Aurélio Jesus Noleto, doutor Zaindovich, é isso, né? Bom dia, doutores e doutoras, muito obrigado pela presença de todos. Mas, continuando, esta Lei 12.605 foi tema da nossa videoconferência com o MEC. E, segundo o próprio MEC, a Secretaria da Educação Superior, do Ensino Superior das universidades, o expediente encaminhado pela ANB demonstra com o claro desrespeito com que a lei tem sido tratada ao longo dos anos. Essa matéria já foi levada para alguns deputados e senadores que entendem que o MEC está descumprindo a lei, portanto, infração gravíssima por descumprimento de lei federal. E esta manhã ainda conversamos com o MEC, doutor Egídio, meu nobre irmão aqui do Rio Grande do Sul, embora eu esteja em viagem, eu quero fazer essa referência para que eu possa dizer para os nobres colegas que eu estou fazendo essa transmissão em caráter precário, né, no ambiente onde eu estou, em face do meu deslocamento saindo do Rio Grande do Sul para um estado brasileiro. De maneiras que a transmissão pode não ser aquela costumeira, mas, de qualquer forma, estamos aqui prestando informações tão necessárias para o nosso quadro de associados e internautas. Voltamos de novo para a questão da Lei 12.605. Esta manhã conversamos com o MEC e pedimos para conversar com um dos responsáveis, porque o ministro encaminhou essa videoconferência para os seus imediatos. E diante da reunião em que participaram o doutor Ivan, a doutora Leonice, participamos também na condição de dirigente da ANB, e o doutor Josemar, que também havia sido convidado para participar, participamos da reunião e ficou estabelecido de que o MEC estava pedindo, naquela ocasião, todo o expediente encaminhado já em 29 de maio de 2019. Veja o tempo que esta gente leva para decidir um fato de tamanha importância. E o que aconteceu, o que ocorreu nesta manhã de hoje?
Pedimos para conversar com uma das pessoas que participou da reunião, e há uma resistência muito grande no MEC para que essa matéria seja definitivamente solucionada. Na verdade, o doutor Sidney Pimentel. Então, nós encaminhamos esta manhã ao MEC uma advertência de que a ANB vai aguardar o decorrer dos 60 dias, ou seja, 30 mais 30, para que o problema seja resolvido, ou ao menos que o MEC se pronuncie a respeito do não cumprimento da Lei 12.605 de 2012. Diante de tais circunstâncias, nós estamos tratando dessa matéria já com algum interesse de longa data. Isso não tem sido muito bom para o MEC. No momento que nós conversamos com essas pessoas essa manhã, nós pedimos para que a pessoa que está cuidando do ensino, da educação do ensino superior, estabeleça os critérios ou responda por resolução, né? Ou então informe ao menos por que o MEC não está cumprindo a decisão que nós estamos exigindo, uma determinação para que o MEC informe as universidades federais, as universidades estaduais, entre os demais entidades que são responsáveis pela emissão dos diplomas. 30 dias e mais 30 dias, prorrogáveis justificadamente. Esse é o rito do procedimento administrativo, e não 2 anos, como vem acontecendo. Maio fez 2 anos que nós encaminhamos, que a ANB encaminhou esse procedimento para o MEC, através do senhor Ataídes, né, que havia já expedido o seu relatório, dando ciência do MEC dessa grave distorção, e aprovou todo o pedido da ANB. Ocorre que, inadvertidamente, o doutor Ataídes foi afastado de sua função. Logo em seguida, trocou o ministro, e em seguida veio outra troca de ministro. O que realmente causa estranheza é que o MEC parece estar profundamente aparelhado de questões ideológicas, que nós não entendemos por que o MEC tem tanta resistência de respeitar a lei. A 12.605 foi um diploma legislativo inserido no ordenamento jurídico brasileiro e não está sendo cumprido. E esta manhã nós advertimos novamente o MEC que o não cumprimento de qualquer tipo de manifestação do Ministério da Educação até o dia 16 de junho, portanto, semana que vem, a ANB fará uma representação criminal contra o ministro e contra toda a Secretaria do Ensino Superior por descumprimento de lei federal. Essa sugestão foi nos passada por um deputado federal que está acompanhando esse procedimento com a ANB, para que isso seja definitivamente cumprido, porque não é possível que um país como o Brasil tenha tanto descrédito no ambiente da administração pública. Pouco importa se o presidente da República é a favor ou contra o exame de ordem, pouco importa se o legislativo aprovou ou não aprovou determinado instituto legislativo, o que importa é que a lei não está sendo cumprida neste país. E a quem recorrer? Né? A quem recorrer? De tal maneira, nós não podemos mais comungar e nós não podemos mais permanecer silentes. Afinal de contas, nós da ANB, todos os filiados, associados da ANB, todos os presidentes regionais são formados em direito, portanto, sabem da gravidade que existe em não cumprir esta determinação legislativa por parte da administração pública. Porque se o Estado criou a lei, o Estado que cumpra a lei. Não adianta vir com essa manifestação, dizer que o MEC está analisando o procedimento e o expediente da ANB. O MEC precisa cumprir as suas funções prerrogativas de regulador do ensino superior, e se as universidades federais, as estaduais ou qualquer outro órgão de educação legalmente autorizado pelo MEC a proferir e dar cursos profissionalizantes, que essas universidades, esses campos
e essas faculdades sejam orientadas no sentido de que peçam o diploma contendo a flexão de gênero do formado ou da formada, a profissão e o grau, não podendo se eximir da responsabilidade, inclusive penal, do não cumprimento de lei federal. Portanto, a ANB está mais uma vez em pé de guerra contra uma instituição republicana do Brasil que não cumpre lei que deveria de cumprir, pois o ministro da Educação está se omitindo, e isso é crime, está lá na Lei 10.079 de 1950, que o não cumprimento de lei federal ou dispositivo de lei se traduz em crime federal. Portanto, nós estamos mais uma vez, Dr. Wanderson Abreu e Dr. Sidney Pimentel, estamos mais uma vez intimando, desta feita intimando, e não pedindo, solicitando, requerendo do MEC. A desta feita é uma intimação dada ao MEC, porque o ministro da Educação não está cumprindo com a sua função de ministro. E todos os seus subordinados, subalternos, nós sabemos que tem uma série de atribuições, entre elas, respeitar a lei federal. Ok? Então, hoje é isso que nós queremos informar aos nobres colegas. Nós, no mês de julho, teremos 5 agendas em Brasília, que oportunamente serão informadas, envolvendo a PEC 108 e os PLs 832, 2154 e 2426. Portanto, nós não acreditamos, meu nobre Dr. Maurício Rabelo, meu grande irmão, fraterno abraço para ti também, nós não acreditamos que o MEC não vá cumprir a determinação legislativa, porque isso seria muito grave o ministro responder um processo penal desnecessário. O Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da União também foi instado com relação a algumas fraudes cometidas no âmbito da Lei 8.906, e nós já dissecamos alguma matéria sobre isso, o Dr. Wanderson Abreu, na semana passada, e, obviamente, nós vamos ainda tratar desse tema bem próximo nas 3 próximas lives. O fato, mais uma vez, o MEC está sendo instado a se pronunciar sobre a Lei 12.605. Todo expediente que a ANB tem foi apresentado, inclusive, além daquilo que foi informado para formar juízo de valor. E até agora o MEC não está cumprindo com o seu papel. E nós sabemos o que está acontecendo com o MEC. Nós, inclusive, estamos pedindo, mais uma vez, ao presidente da República para que interceda junto a esse órgão, já que o ministro foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele cumpra com sua função de ministério, de ministro de Estado. Está assegurado na própria Constituição Federal que ele pode exigir e deve fazer cumprir a exigência junto às entidades formadoras de profissionais para que o diploma seja emitido ou remitido àqueles que ainda serão emitidos, contenha a flexão de gênero, a profissão e o grau do formado. E aqueles que já possuem o diploma devem ser remitidos os diplomas contendo as características exigidas pelo artigo 1º e pelo artigo 2º da Lei 12.605. Esta Lei 12.605 de 2012 tem apenas 3 artigos, e assim mesmo a lei não está sendo cumprida. Então, parece-nos bastante grave essa situação. Ok? Portanto, mais uma vez, queremos pedir para que os nossos internautas participem ativamente, façam pressão no MEC, principalmente os filiados da ANB, para que o MEC espeça a remissão do diploma contendo a flexão de gênero, profissão e grau, e não o grau, como consta na ementa. E para quem puder realmente participar desse evento, eu vou passar 2 telefones aqui que levam para essa Secretaria da Educação Superior, que é o telefone 61 20 22 87 24 e 20 22 87 31. Esses 2 telefones são os com quem estamos lidando com essa matéria. Tá bom? Então, mais uma vez, na próxima semana, vamos iniciar as tratativas da questão do nosso congresso, que vai estar possivelmente em parceria também com os operadores de contabilidade, de ciências contábeis, junto com os bacharéis em direito, que são advogados pela lei maior.
Mais uma vez, queremos aqui externar o nosso sincero agradecimento pela participação de todos. Doutora Vânia, o STF deu força para a OAB. Doutora Vânia, com certeza que nós sabemos disso. STF, IAB e Ordem dos Advogados do Brasil são 3 entidades que se fundem, ok? Então, fique bem claro isso. E isso está sob análise da ANB. Juarez Assis, doutor Juarez, o que cai do céu é chuva, o resto é luta. Parabéns. Muito obrigado, doutor Juarez. Eu quero só fazer uma referência que a doutora Leonice, ela está empenhada, inclusive, de trazer material de pesquisa sobre o IAB. Ela e o doutor Robson Ramos, porque possivelmente, dependendo das circunstâncias do que acontecer com o MEC a partir da semana que vem, nós vamos acionar o doutor Paulo César Faria Rodrigues, que é o advogado da ANB, para, desta feita, ingressar com uma ação penal contra o ministro. Ok? Então, estamos em constante trabalho, em constante atualização no tocante a essa matéria especificamente. Deus os abençoe. Na próxima semana estaremos de volta para mais uma transmissão aqui da ANB, dessa feita em caráter excepcional. Ótimo final de semana para todos, que Deus os abençoe.